olhos. Glórias a Ti, Jesus. Querido, nós vamos orar. Eu não sei qual luta, qual batalha espiritual, qual área da sua vida você precisa de uma vitória. Mas a palavra do Senhor diz que Josué estava passando por um momento de dificuldade. Josué, ele estava num momento de angústia. Moisés havia morrido e ele tinha que assumir o povo. E Deus falou com ele: meu servo Moisés é morto, pega este povo, assume agora isso. Talvez você está assumindo a sua posição no mundo espiritual. Você veio aqui hoje, querido, porque você crê que Deus pode fazer algo na sua vida, amém? Mas a palavra do Senhor, Deus é um Deus que Ele não desampara os que são seus. Então, com seus olhos fechados, ouça, antes de nós orarmos. Livro de Josué, capítulo 1, no versículo 6, o Senhor disse: sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra. A palavra do Senhor nos diz hoje: sê forte e corajoso, porque a tua posição aqui hoje não será uma posição de derrotado, mas será uma posição de um homem e de uma mulher valente, que fará a sua casa herdar as promessas do Senhor. Não importa como você caminhou, não importa o que você sofreu, o importante é saber que um Deus maravilhoso, um Deus que entregou o Filho dele por nós e derramou sobre nós o Espírito Santo, Ele fala para você nesta noite: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Então saia do seu lugar. Vamos interceder. Venha diante do altar. Vamos dobrar os nossos joelhos neste momento da nossa oração da fé. Você que está em casa, que talvez está nos acompanhando e deseja dobrar o seu joelho, faça isso, querido. Ser forte e corajoso. Não desanime, diz o Senhor. Não desanime. E o Senhor, Ele vai fazer sobre a sua vida, querido, porque Ele é Deus. Comece a declarar as suas palavras diante do Senhor. Aquilo que talvez tenha te assolado. Talvez você veio aqui hoje pensando: olha, o meu casamento, a minha vida não está bem, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde mais correr. Querido, corra para os braços do Pai. Corra para os braços daquele que verdadeiramente pode fazer algo por você. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Querido, não desanime. Por mais que pareça difícil, por mais que está doendo, existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer curar a sua vida. Não existe nada maior e melhor e mais poderoso do que o nome do nosso Jesus. As portas do inferno tremem com o nome dele. Você não é fraco, você é forte no Senhor. Querido, nós tivemos uma interpretação teatral aqui aquele dia, e muitas vezes nós estamos colocando a nossa vida como derrotado, mas a igreja do Senhor, ela se levanta, ela vem com a luz daquele que é poderoso. Então não tema, levante-se, coloque-se na posição de servo de Deus, coloque-se na posição de corajoso de Deus, de mulher valente de Deus. Querido, que os céus se rasguem. Eu não sei qual armas você tem lutado para batalhar esta guerra. Talvez tenha sido as suas lágrimas, talvez tenha sido, querido, ali o seu choro. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Assim como a luz do Senhor vem todo dia sobre nós, Ele vem sobre a tua vida. Você não é um derrotado, você é mais que vencedor. Mesmo que as nuvens estejam cinzas, depois das nuvens cinzas, o céu é azul. E a conversa com nosso Deus é direta. E Ele está aqui porque Ele quer te abençoar. Você está aqui porque você quer ser dependente dEle. Então manda embora esse problema. Pai, nós repreendemos todo câncer, todo mal, toda paralisia, toda seta do inimigo, todo dardo inflamado do maligno, toda destruição no casamento, toda destruição financeira, todo roubo, sai agora em nome de Jesus. Não existe macumba, não existe, Pai querido, terreiro maior do que o seu nome. Nós não estamos aqui, Pai, porque nós somos apenas seus escolhidos, mas porque nós somos o sal e a luz da terra. Não existe trabalho, querido. Se alguém já disse para você, olha, foi feito um trabalho para a sua vida, nós desatamos agora, em nome de Jesus. Não tem capeta que resista ao nome de Jesus. Ei, Shebaxeira Balabassuia. O nosso Deus é valente, o nosso Deus é poderoso, e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai restaurar aquilo que você acha que é impossível, porque Ele te ama, porque Ele quer ver você vitorioso, Ele quer ver você curado. Qual pai, querido, não quer ver seu filho saudável? Se nós que somos maus, nós não conseguimos ver os nossos filhos doentes, imagina o que Deus tem para você nesta noite. Receba agora, receba sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé e aplauda Ele, glorifica a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Amém, amém, queridos. Aleluia, vocês estão aí comigo, né? Amém, querido, né? Nós temos que parar muitas vezes. Aquele teatro que foi feito aqui por esses dias. Quem assistiu o teatro que foi passado aqui, né? Às vezes a gente se coloca naquela, pode tomar o seu lugar. A gente muitas vezes fica naquela posição de medo, né? Ai, meu Deus, Satanás. Ai, mas o nosso Deus é maior, querido, amém? O nosso Deus é poderoso, né? Romanos diz que em breve Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Vamos fazer junto? Faz aí na sua cadeira, vai. E Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Entendeu? Então nós não tem que temer não. Às vezes o negócio fica meio assim, né? Dá medo, né, querido? Às vezes, né? Quem tem medo de assombração vai andar à noite, às vezes. Sabe quando você vai, quem trabalha à noite, às vezes, você vai lá no almoxerifado à noite, aí você escuta um negócio assim, que só tem o C lá. Aí você tem que ser crente, querido, senão você faz o sinal da cruz e sai correndo, né? É um negócio. O querido, o diabo, ele é tão... Hoje o tema dessa noite é realidade espiritual, né? O diabo, ele é tão sagaz, tão sujo, que quem cresceu aqui ouvindo história de assombração? Levanta a mão aí. Quem lembra dessa história? Principalmente que morava em sítio, né? Lá no Mato Grosso tinha muito isso, pastor? Em Minas, querido, eu era pequeno, nós ia para Minas Gerais passear com meu avô, e depois das 10 horas não podia sair, porque era o lobisomem, era a mula sem cabeça, né? Cláudio Duarte até tem uma palavrinha que ele fala sobre isso, que é legal, né? Que a gente fica nas praças até tarde da noite, Beto, falava de assombração, e falava do espírito que apareceu, e depois nós ia embora, os fantasmas iam tudo atrás de nós, assim, né? Mas o diabo, ele sabe aonde atacar. Por isso que é importante nós aprendermos sobre a realidade espiritual. Aonde que o diabo ataca mais na nossa vida? Na nossa mente. Por exemplo, se você está com medo, você é uma pessoa medrosa, né? Tem medo de andar no escuro, um lugar ótimo para você perder o medo, querido, ir lá no sítio à noite sozinho, mas sem luz, né, pastora? Pastora não tem medo, nem ela nem o pastor, porque ficaram lá, né?
O vento lá, querido, é uma maravilha naquele lugar, né? Se aqui está ventando, imagina lá agora, né? Mas às vezes você tem medo do escuro. Não é pecado você ter medo do escuro. Medo é medo, né? Por exemplo, uma vez, quando eu fui para o Japão, na segunda vez, um menino que foi comigo perguntou assim para mim: você não tem medo de voar? Eu falei: não, de voar não, eu tenho medo do avião cair. Porque você está voando, né? Se cai, não tem para onde você correr, né? E aí eu brincava com ele assim e falava assim: mas o meu maior medo é se o avião cair no mar. Ele falou: mas por quê? Eu falei: já pensou se a gente sobrevive, vê uns tubarões, começa a matar a gente aos poucos, começa a comer a gente, vai comendo aos pouquinhos? Ele falou: para com isso, Donizete, pelo amor de Deus. Eu falei: não, você que perguntou, agora você que ficou com medo. Mas não é, querido, né? Você assiste aqueles filmes de guerra que os aviões caem lá, os soldados sobrevivem, vem uns tubarão lá e começa a comer, o cara vai morrendo aos poucos, Beto. Misericórdia, que lá é o fim, querido. Mas o diabo, ele sabe onde atacar a nossa vida. Ele vai atacar sempre a nossa mente, a nossa casca, né? Muitas vezes vem sobre nós, sobre enfermidades, sobre lutas, sobre alguma coisa que nós vivemos, né? Existem enfermidades, que são enfermidades, querido, que a palavra do Senhor fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas nós, muitas vezes, né, convivemos com algumas enfermidades que hoje, pela glória do Senhor, a gente tem que conviver aí com algumas coisas que às vezes sabe que não é muito de Deus. Por exemplo, né, as assistentes do diabo, né, as diabetes da vida, né? Quem é diabético, querido, sabe a dificuldade que é ser um diabético, né? Hoje eu estava conversando com um rapaz, ele é bem diabético, né? Não sei, eu não fiquei com vergonha de perguntar o nível de diabético, porque tem aí o nível, né? Quem é diabético lá, né? E aí eu ofereci para ele, eu estava fazendo um negócio, ele estava lá em casa, eu falei: estou fazendo um feijão com linguiça, você quer uma linguiça? É calabresa? Eu falei: não quero. Mas por quê? Porque vai virar gordura, e a gordura vira açúcar e vai alterar a minha diabetes. Aí eu falei: misericórdia, né? Então, cada um, né, às vezes tem alguma enfermidade. Nós, né, enfrentamos muitas coisas, principalmente o medo. O medo é algo, quando você descobre que você tem alguma enfermidade, você fica já com medo. E agora, vou morrer. E agora, vou ter que fazer cirurgia. Então o diabo, ele sabe onde atacar. Abra comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nós vamos ver, querido, que o Deus de paz é aquele que santifica o nosso corpo. Amém? Eu vou ler com vocês ali para nós ficarmos bem parecidos no que a gente vai comentar. Então diz assim a palavra: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga: em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Olha o que a palavra diz ali, querido: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, em vosso espírito, alma e corpo. Então diga assim: eu declaro que a minha alma, que o meu espírito e o meu corpo é sarado. Amém? Uma das primeiras coisas, querido, que nós temos que lidar sobre a realidade espiritual é quando, querido, nós temos um problema físico. Tudo que é visível. Eu tinha colocado uma imagem dessa palavra, não sei, o Rodrigo tinha passado para poder mostrar aqui para vocês, mas na imagem eu usei um iceberg. Quem assistiu o Titanic aqui, da nossa geração? Quem nunca assistiu o Titanic aqui, levanta a mão. Mas é legal você assistir, querido, você entender um pouco a história, né? Um fato real, é bacana. Mas o que causa ali o afundamento daquele barco ali? Diga: um iceberg. Porém, querido, o iceberg, ele, né, todo mundo sabe o que é um iceberg aqui, amém? Né, é uma pedra de gelo que fica ali no mar, olha lá, aquilo ali, querido, olha que legal. Ó. Então, aquilo ali é o iceberg. Muitas vezes a nossa vida está assim, no mundo físico, é tudo que está visível. Então, tudo que eu estou vendo na minha vida, ali, querido, é uma realidade espiritual. A outra área é a área emocional, que nos move, né? O que move o iceberg é a água. Então, muitas vezes a nossa vida, ela está sendo movida pelas nossas emoções. E muitas vezes, querido, o que está ali afundado debaixo da água, que é o espiritual, que é o que? O invisível. Diga: invisível. Aquilo que eu não vejo. Mas a palavra do Senhor diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo.
Então, querido, quando eu aprendo a identificar isso, quando eu começo a ver que na minha vida, no meu corpo, existem algumas coisas, né, que é o meu nível físico, o que o diabo talvez já tenha prejudicado a minha vida, né? Como eu disse, querido, existem algumas enfermidades que nós hoje lidamos com elas, mas quando de repente você descobre algo que vem sobre a sua vida, que você está ali, como foi falado ontem, por exemplo, na nossa célula, é possível ter uma comunhão sem o perdão? Né? Eu quis provocar um reboliço lá, eu falei que era possível, querido, mas aí pararam de falar, queria ver até onde ia, né? Aí pararam, a líder que estava lá, estava muito empolgada, mas não puxou o assunto. Pô, vou conversar com ela, porque eu falei, não, é possível, porque eu queria ver onde ia dar aquele assunto lá, porque a célula é legal para isso, porque você expõe uma opinião, a pastora expõe a dela, e ali vira um reboliço santo, e o líder da célula que se vira ali para trazer de novo a palavra para ele, né? Então eu estava ontem para gerar contenda, querido, misericórdia, né? Eu falei que só para nós ver o que ia dar, mas não deu em nada, aí depois eu fiquei quieto também, né? Amém. Mas muitas vezes nós estamos ali, é possível ter uma comunhão, por exemplo, com uma pessoa, se eu não perdoar aquela pessoa? Claro que não, posso fingir, mas o meu emocional está me trazendo um indicador físico, ele vai trazer algo para a minha vida. Por exemplo, querido, quando nós recebemos setas e dardos inflamados do maligno, né? O que nós podemos dizer sobre isso, né? O que são setas, o que são dardos inflamados do maligno? Então nós temos que buscar isso, querido, sobre a nossa vida, o que o diabo muitas vezes tem mandado para a nossa vida física, né? O que o diabo tem mandado para a nossa vida, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Então veja, querido, os dardos inflamados do maligno são o quê? Tentações, são coisas que são lançadas sobre nós, né, pelo inimigo, com o objetivo de causar o quê? Um dano físico. Ele vai mandar algo na sua emoção, ele vai começar primeiro na sua emoção, ele vai mexendo no seu espiritual, ele vai causando algo na sua emoção, até chegar no nível físico. Por isso que nós precisamos entender a realidade espiritual. Como está a minha espiritualidade? Como eu estou diante do Senhor? Como está a minha saúde espiritual? Porque, querido, se eu não estiver bem, os dardos inflamados do maligno são, querido, o quê? Aquilo que vai vir sobre a minha vida espiritual. Por quê, querido? Nossa, mas o espiritual, eu não acredito no mundo que existe espiritual. Eu não acredito no diabo, eu não acredito, sabe, querido? Não acredita, querido, né? Eu vou usar um termo do Cláudio Duarte agora. Você pode até não acreditar, mas um dia você pode chegar lá, encontrar com o danadão lá, com a lança na mão e falar, seja bem-vindo. Você não é obrigado a acreditar, mas que o mundo espiritual existe, ele existe. Eu lembro que uma vez o pastor Marcelo falou para mim, Doni, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Pena, querido, que nem todos nós temos visão aberta do mundo espiritual, porque senão você ia ver capeta para todo lado. Somente na área da política, querido, como é forte isso nessas áreas, como é forte isso, querido, onde há o império das trevas. Então nós temos que sondar o nosso coração, por isso que a palavra do Senhor fala que em tudo nós devemos guardar o nosso coração. Então, querido, a primeira parte do iceberg, que é ali que nós podemos ver, né, que é espiritual, é o nosso mundo físico. Qual, querido, tem sido ali no seu mundo físico a sua batalha? Qual tem sido, querido, sabe? A palavra do Senhor diz no livro de Gálatas 5:21, diz assim, que nós não devemos nos contaminar com algumas coisas deste mundo. Olha o que diz lá, Gálatas 5:21. Ele fala sobre glutonaria, ele fala sobre bebedices, ele fala, sabe? Olha, ele fala ali, ó, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Nossa, mas o que isso tem a ver com a minha batalha espiritual no meu mundo físico? Querido, inveja, sentir inveja de outras pessoas, isso traz um mal para você, querido. É o que o diabo quer, é um dardo inflamado do maligno. Ele lançou sobre a sua vida, entrou, penetrou.
E aí você vê aquela pessoa, você começa a invejar, você começa a sentir algo. Então o diabo já conseguiu uma sementinha do mal ali. Bebedices. Queridos, quantos trabalhos nós fizemos como igreja para libertar pessoas do vício do álcool. Quantas pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo já passaram por esse problema do álcool. E hoje, querido, nós estamos lidando com o quê? Crentes que querem beber, mas não vos embriagueis. É só um golinho, é só um pouquinho. O que tem, irmão? É um pouquinho de vinho. É uma seta e um dardo inflamado que o inimigo coloca no meio da igreja. Área física. Não é somente ali estar escondido debaixo da água, é a área física. Então, querido, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos apresentar-nos a Deus santificados. Se eu estou santificado, se eu estou purificado, se eu estou lavado e remido no sangue do Cordeiro, nenhum dardo inflamado, nenhuma seta do maligno pode contra a minha vida. Mas, querido, entenda, em unidade, diga assim, em unidade é mais fácil de vencer. Amém? Em unidade é mais fácil de vencer. Quando Daniel estava passando por uma batalha, o que aconteceu ali com Daniel? Quem lembra da história? Daniel estava ali orando, e Deus enviou um anjo, não enviou? Sim ou não, igreja? Deus enviou um anjo para entregar o que para Daniel? Uma bênção, diga, uma bênção. Porém, o príncipe da Pérsia entrou em briga com aquele anjo. Aquele anjo era um anjo do Senhor, querido? Sim ou não? Era um anjo. Era poderoso? Poderoso. Porém, o príncipe, a potestade daquele lugar, impediu dele descer e entregar a bênção física para Daniel. E o que Deus fez? Mandou o anjo Gabriel. Deus olhou, viu aquela situação e falou, opa, ali vai dar ruim. Ô Gabriel, vai lá dar uma força para o outro anjo. Então, querido, Deus trabalha em unidade. Se Deus, querido, enxergou ali o anjo que ele enviou para entregar a bênção para Daniel, numa batalha com a potestade, ele enviou outro anjo. Muitas vezes você está querendo bater com o diabo de frente sozinho, sem estar numa célula, sem estar com uma comunhão com uma outra pessoa. Não faça isso, querido. Não faça isso. Se você não estiver preparado com essas três condições, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, o diabo ele vai te peneirar, querido. Infelizmente ele vai te peneirar. Agora, se eu estiver com uma cobertura de uma célula, debaixo de uma supervisão, debaixo de uma liderança, debaixo de uma igreja, na unidade, no corpo, o diabo não pode com você, querido. Ele não pode com você. Porque se o Senhor olhar lá do trono de graça dele, e ele vê que você está passando por uma luta, e ele olhar para a sua vida, e ele falar, aquele meu servo, ele está em unidade com a igreja, aquele meu servo está em unidade ali com a liderança dele. Hoje ele não manda nenhum anjo, querido. Ele fala assim, Jesus, ele já está lavado e remido pelo teu sangue. Então, Satanás, aparta-te dele, sai de perto dele. Oh, glória, querido. E a nossa área física vai sendo tratada. A nossa área física vai sendo ali, querido, colocada diante do Senhor. Então, querido, é muito importante que nós possamos estar o quê? Nos entregando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Nós não devemos, querido, deixar as invejas, deixar, querido, as fofocas, deixar, querido, algo que nos afaste da igreja, das células, da comunhão. Nós precisamos estar juntos, porque, querido, se nós estivermos juntos, nós vamos ter o que, querido? Amando ao Senhor com toda a nossa força física. E com a força física, amando ao Senhor, não tem poder, querido, para que o diabo venha te trazer ali dores, sofrimentos, porque o Senhor é contigo, homem valente, diz a palavra do Senhor. Amém? E a segunda coisa, querido, que nós podemos trabalhar na nossa vida é a área emocional. Quantas pessoas hoje, querido, estão sofrendo? E a primeira parte que nós falamos, que é essa linha aí, que está para fora ali, a linha física. E nós podemos ver, querido, que a área emocional, ela é
importante, querido, ao extremo como a nossa área física. Abre para mim no livro de Ezequiel, capítulo 18 e versículo 4. Nós podemos ver, querido, que esta parte, ela representa a nossa alma, que é o que, querido? Que é a nossa personalidade, que são todas as coisas que pertencem a Deus. Ezequiel 18 diz: eis que todas as almas são minha. Diga assim: a minha alma é do Senhor. Como a alma do Pai, também a alma do Filho, e a minha alma que pecar, essa morrerá. Então por que muitas vezes nós estamos sofrendo na área emocional? Diga assim: é porque eu estou pecando. Diga, que ele pode dizer, fala: é porque eu estou pecando. Porque nós estamos pecando, querido. Por que muitas vezes nós estamos sofrendo que o dardo chega até a nossa vida? Se nós já somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Diga: é por causa do pecado. Mas pode falar, querido, falar que você está pecando não é pecado, querido, você está confessando. Fala: é por causa do pecado. É por causa do pecado, é por causa do erro, é por causa da desobediência, é por causa do orgulho, é por causa, muitas vezes, querido, de não aceitar. Ah, eu não aceito, esse é o meu jeito. Hoje eu não gostei, você viu? Nossa, o Flávio estava no louvor, que horror. Não é? Misericórdia. Ai, hoje eu não gostei, você viu? Nossa, cadê? Não está. Ai, meu Deus, você viu? A igreja estava tão vazia. A igreja está vazia, vamos popular a igreja, querido. Traz gente para a igreja. É isso que nós precisamos despertar. Então a palavra diz, querido, Ezequiel fala: eis que todas as almas são minhas, o Senhor está falando. Então a tua alma é do Senhor. Talvez você está sofrendo emocionalmente. Sabe, querido, através da alma, nós podemos perceber que o nosso corpo, com os nossos sentidos, mas também, querido, é através da alma que entendemos o que? O lado espiritual. O lado espiritual, querido, que nós muitas vezes conhecemos, né? Que quando conhecemos a palavra de Deus, que é o que? Penetra ao nosso coração. Abra para mim, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ali, querido, a palavra fala que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósito do nosso coração. Muitas vezes, aonde que começa um problema na nossa vida? No nosso coração. O diabo, ele lança um dardo, entra na nossa mente. Da mente ele passa para onde? Para o coração. Do coração ele desce para onde? Para o emocional. O emocional, ele vai afetar o nosso lado espiritual. Eu estou triste com a igreja, eu estou triste com a minha casa, eu estou triste com o meu marido, eu estou triste com o meu filho, eu estou triste com todo mundo, eu estou triste comigo mesmo. Por que você acha que acontece o suicídio, querido? É em setembro que nós combatemos, né, que tem, né, agora os meses, fala sobre o suicídio. Por que as pessoas muitas vezes estão cometendo suicídio? Porque o lado físico, né, está sendo afetado pelo emocional e o espiritual. Esses dias eu estava na casa, faz tempo, né? Esses dias, né? Faz tempinho eu estava na casa dos pastores, e eu compartilhei um vídeo com a pastora de uma mãe lutando com um demônio numa menina que estava depressiva. Sabe, querido, não é brincadeira o mundo espiritual, não. Nós precisamos nos despertar para aquilo que Deus está fazendo. Aquela menina, querido, magra, já estava toda magra, não dormia, não comia, né? Andando pela casa, né, parecendo uma marimbunda ali, né, quando a pessoa já está morta, viva, o cabelo grande. Não sei se você já viu esse vídeo aí, que estava, né, passaram para mim. E a mãe falando com o diabo, falando assim: por que você está fazendo isso com ela? Não faz isso com ela não. E o diabo, querido, né, misericórdia pelo sangue do Cordeiro, aleluia, uma voz de criança: mas eu vou matar ela, eu vou matar ela. E a mãe começou a chorar. E ela, desesperada, ela olha para o diabo e fala assim: me ajuda, não faz isso com ela. E aí ele olha para a cara dela, dá risada e fala: você vai pedir ajuda para mim? Eu vim para matar, roubar e destruir? Que triste, querido. Forte, né, pastor? Não é? E nós muitas vezes, querido, temos o poder que quebra Satanás aqui, ó. E nós estamos o quê?
nos contaminando. Ah, é porque eu estou. Ah, é porque eu estou. Imaginou se Jesus, querido, estivesse lá na cruz e ele olhasse. Pensou, irmão Antônio gosta de dar uns glória. Imaginou Jesus lá na cruz, ficasse chateado e falasse assim: Pai, não perdoa o que eles estão fazendo, mas consome todos agora. Não é? Ele podia, querido, fazer isso, porque ele estava em carne, ele era humano. Quantas vezes nós não estamos agindo de misericórdia com nós mesmos ou com nossos irmãos? Então, querido, o lado emocional é muito forte. Então a palavra do Senhor, ela penetra na nossa alma. O inimigo, ele tenta ceifar as almas das pessoas. Como que ele tenta, querido? Ele tenta isso influenciando muitos a fazerem coisas erradas, a pecar, a errar, a sair do caminho de Deus, a não aceitar a palavra de Deus, a se colocar, é a minha opinião. Não, nós somos pequenos Cristo, mas na hora que pisa no meu calo, eu deixo de ser crente. Agora voltei a ser mundano. Quando você usa esse termo, querido, sabe quem está falando na tua boca? Satanás. Nossa, irmão, mas eu sou diácono, sou presbítero. Ué, Pedro era discípulo de Jesus. Jesus falou para ele: aparta-te de mim, Satanás. Quem estava falando na boca de Pedro? Satanás. Então nós temos que vigiar. Diga: eu preciso vigiar as minhas emoções. Amém? Nível espiritual, que é a parte submersa ali do iceberg. Romanos 3, 23. Quando a humanidade pecou, ele perdeu o elo com Deus. A palavra do Senhor fala que todos pecamos, estamos separados da glória de Deus. Mas diga: pela graça nós somos salvos, lavados, sarados, em nome de Jesus. Amém? Romanos 3, 23, por favor. Olha o que diz a palavra: pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Diga: eu careço. Amém? Todos nós carecemos. Não é tempo de crente, não é título. Todos nós precisamos estar o quê? Atento, vigiando pela nossa área espiritual. Livro de Coríntios, 1 Coríntios 12, 3. Diz, querido, que nós podemos o quê? Retornar à comunhão com Deus. Diz o seguinte, ó: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ninguém pode, querido, ninguém pode fazer isso. Ah, o macumbeiro pode confessar Jesus como Senhor? Pode, se ele se arrepender. Mas ele, possesso pelo espírito imundo que talvez está nele, ele não confessa Jesus como Senhor. Não confessa. Então, querido, nós temos que vigiar a nossa lado espiritual. Nós temos que estar ali, querido, pronto, sabe? O nível espiritual é muito maior do que o físico. O nível espiritual, querido, ele não é limitado. Ele não é, querido, muitas vezes ali pelo que nós vemos, mas pelo que nós não vemos. Então o diabo, ele vai operar muitas vezes, querido, ali. Mas nós, diga, nós temos um general que vai defender dos nossos inimigos. Amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem, diga, vantagem sobre mim, pois não ignoramos as suas intenções. Diga assim: Satanás não pode, a palavra está falando, não pode ter vantagem sobre mim. Mas diga, eu tenho que vigiar sobre as suas intenções, porque é lá nas intenções dele, é lá que ele vai começar talvez tocar na sua vida. É colocando discórdia entre você e o seu marido, é colocando discórdia no mundo espiritual. Então, querido, nós precisamos ser sábios, ser santos, ser cheios de autoridade para repreender tudo que é maligno. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, para nós orarmos. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Diga, eu vou resistir e vou submeter-me
a Deus, e o diabo vai fugir de mim. Amém? Coloque-se de pé, querido. Aleluia. Comece a dizer no seu lugar: eu vou resistir ao diabo e ele fugirá de mim. Oh, vai, querido, em nome de Jesus. Oh, querido, vai sentindo, querido, isso sobre a sua vida. Livro de Gálatas, ele fala, querido, sobre a armadura de Deus. Mas olha o que a palavra tremenda diz para nós. Ele diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, querido, nós não podemos dar, querido, vida a nosso rancor. Nós não podemos dar vida às intenções do diabo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Maior, querido, é o Senhor do que a tristeza que você está sentindo nesta noite. Ah, mas eu estou triste, eu estou chateado, aquela pessoa me feriu, ah, mas aquela pessoa me machucou. Sabe, querido, talvez você tenha colocado a cabeça no travesseiro à noite e não tenha conseguido dormir. Talvez você tenha olhado para você e tenha falado: meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu era tão feliz, tão alegre, mas olha o que aconteceu agora. Por quê, querido? Porque o lado espiritual prejudicou o emocional e trouxe para o lado físico. Mas você ouviu essa palavra hoje, uma palavra que liberta. Você conheceu a realidade espiritual sobre a sua vida. Você precisa mudar isso na sua vida. A palavra diz, nós lemos, que todas as almas pertencem ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Não é uma placa de igreja. Ai, não é a religião. Não, é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe algo maior para você, meu irmão. Existe algo maior para você, a felicidade. Ah, querido, se você pudesse ver o mundo espiritual e poder ver os anjos te guardando, os anjos te cercando. Ah, querido, se eu pudesse, querido, se o Senhor pudesse abrir os nossos olhos agora, porque Ele pode, mas pela nossa fé nós possamos ver ali como Geazi viu os carros e cavaleiros cercando eles naquele lugar. Se você pudesse ver, querido, cada livramento que o Senhor já deu para você, cada livramento de morte, cada seta maligna que foi lançada sobre a sua vida, e os escudos dos anjos do Senhor, o sangue do Cordeiro, te livrou desses dardos, dessas setas malignas. Ah, querido, você poderia nesta noite reclamar de muitas coisas, mas eu quero convidar a você, simplesmente nós vamos agradecer a Ele. Agradecer a Ele pela nossa vida espiritual. E eu quero convidar você que talvez está passando por uma luta na sua área emocional, que tem afetado a sua área física e tem afetado a sua área espiritual. Você possa sair do seu lugar. Nós vamos orar com você, nós vamos colocar o óleo ungido sobre você. Nós vamos quebrar todo o mal sobre a sua vida. Sabe, querido, vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos ungir você. Nós vamos colocar o sangue, o óleo da unção sobre a sua vida. Se existe algo, querido, que nós como igreja podemos fazer por você, é declarar. Talvez você não consiga caminhar sozinho. Se aquele anjo que veio para entregar ali a bênção de Daniel, ele encontrou uma dificuldade, o Senhor enviou outro anjo para guardar e para poder entregar. Eu declaro nesta noite que não há nada, porque o Senhor disse: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ei, Lebassuia, estende as suas mãos. Se você estiver aqui, precisa de uma oração de casal, dê a mão para o seu namorado, para o seu noivo, para a sua esposa, e nós vamos tocar você, nós vamos ungir você, nós vamos colocar o óleo da unção sobre a sua vida.
E através dessa revelação espiritual, você vai colocar as mãos sobre a sua cabeça. E você vai declarar: Pai, eu sou livre agora em nome de Jesus. Todo mal vai cair agora por terra, em nome de Jesus, amém? Os diáconos, por favor, toquem, unjam as mãos dessas pessoas. Unjam somente as mãos. Unjam, não é para orar por eles, queridos, somente ungir as mãos deles. E vocês vão nos ajudar. Você vai ungir as mãos deles. Você que tem a sua mão ungida agora, você vai colocar a sua mão sobre a sua cabeça, amém? Não é para orar, querido, você só vai ungir a mão deles, amém? Unja a mão deles. Coloque o óleo da unção sobre a mão deles. E você que recebeu o óleo da unção, coloque sobre a sua cabeça agora, amém? Coloque sobre a sua cabeça agora. E você que está aqui na frente, que é um diácono, que é uma diaconisa, você vai começar a circular no meio deles. Você vai começar a derramar fogo agora. Aleluia. Querido, a maior fortaleza, a maior guerra está aí na sua mente. O diabo tem tentado roubar a sua mente. Mas você vai dizer agora: eu dou uma ordem agora sobre a minha mente. Sai da minha mente agora. Comece a declarar. Ei, aleluia. Comece a declarar: mente, eu dou uma ordem agora. A minha área emocional, a minha área física vai ficar sarada em nome de Jesus. Ei, você vai declarando: minha mente, a mente é livre, querido. A mente é livre agora. Ei, ei, oh, comece a declarar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, querido, se você teve dificuldade em orar, eu quero que você levante a sua mão. Você que está aqui à frente, você fala: olha, eu não consegui orar pela minha mente. Levante a sua mão. Se você não conseguiu abrir a sua boca, levante a sua mão agora, querido. Se você deseja, querido, que alguém ore por você, levante a sua mão. Oh, rebassuia, arabalabachei. Ei, não se preocupe, querido, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida agora. Não tema, não tenha medo, não tenha medo. Lança fora agora todo medo, lança fora. Fortaleza da mente, nós damos uma ordem agora: sai em nome de Jesus. Fortaleza da mente, depressão, sai em nome de Jesus. Nós declaramos agora: fortaleza da mente, sai em nome de Jesus. E venha a liberdade de espírito sobre a sua mente agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vocês podem continuar aqui à frente. Eu quero convidar você que entrou aqui nesta noite e tem passado por momentos difíceis, somente você. Eu quero, você ainda não orou e não confessou Jesus como seu Salvador. Eu quero que você dê mais um passo de fé. Você vai se aproximar mais ainda do altar. Amém? Você vai dizer que se você quer nesta noite, você quer receber Jesus como seu Salvador, você quer mudar a história da sua vida, você quer que Ele governe o seu lado físico, o seu lado emocional e o seu lado espiritual. Enquanto o louvor ministra, dê mais um passo de vitória. Saia, dê mais um passo aqui diante do altar. Se aproxime mais do altar. Vocês que estão aqui à frente, que desejam fazer isso, venha mais perto do altar. Você que já confessou Jesus, volte para o seu lugar. Mas você que precisa aceitar e entregar a vida ao Senhor,
Dê um passo de vitória nesta noite. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Aleluia. E todo seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, infinita Senhor. Humildade. Glória a Deus. Servo Aleluia. de todos os irmãos. Aleluia. Que Ele cresça. Aleluia. Eu diminua, Ele apareça, Glória. eu me constranja com a sua glória. Obrigado, Jesus. E todo seu Aleluia. amor, Aleluia. infinita humildade, Glória a servos Deus. de todos Aleluia. os irmãos. Aplauda Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Que nós possamos, querido, guardar a nossa mente, o nosso coração, guardar a nossa área física, a nossa área emocional e a nossa área espiritual. Amém? Se você precisar de algum conselho, alguma ajuda, querido, procure. Nós estamos aqui para ajudar e para servir em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ter, final de semana, tem algum evento? O bazar. O bazar, querido, ele vai funcionar aqui na igreja mesmo, né, pastora? Lá na cantina. É preço único, só confirmar com você. É R$10, né? Cada peça de roupa, sapato. Dá uma olhada lá, querido. De repente você fala assim, eu não estou precisando. Mas você pode abençoar a vida de alguém que está precisando, amém? Você pode comprar e abençoar a vida de alguém que está precisando, amém? Então passe lá, dê uma olhada em nome de Jesus. E também tem o Congresso das Mulheres, amém, mulheres? Tem um recado aí rolando no grupo, que a Itupeva pediu, querido, para nós levantarmos a quantidade de mulheres que vão para lá. Então eu peço para vocês, mulheres, por favor, vocês que vão, né, que estão debaixo das supervisões aí, passe para a sua supervisora, e querida supervisora, coloca lá no grupo a quantidade de mulheres que você tem lá, que vai para esse congresso, em nome de Jesus. Amém, querido? O tempo que vai ser um tempo de bênção, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós te damos graça, nós te louvamos, que o Senhor nos abençoe, nos leve, nos guarde, Pai querido, debaixo da tua graça, que nós possamos, ó Pai, sair daqui com a mente curada, com as emoções saradas, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1, 2, 3.